Então, se Marcos Pereira dá aula, é professor de direito em algum lugar, que fala uma asneira dessa, só isso explica a situação. O que vai parar no Supremo Tribunal Federal depois? Mas há o que nós podemos fazer aqui para nós sermos um instrumento do senhor. Então eu disse que o primeiro passo é a responsabilização do Alexandre. Qual o segundo passo? Eu estou dizendo para vocês qual é o plano. O segundo passo necessita da anistia. E eu vejo a discussão, não, Paulo. Anistia não. Não há crime para ser anistiado. O certo é a anulação das ações. Eu falo, mas é claro, é tudo nulo. É absolutamente tudo nulo processualmente. Mas a anistia não é uma decisão processual. A anistia é uma decisão política com efeito processual jurídico. Uma vez que a anistia, os processos perderiam objeto e é uma forma de você passar um pano, né? A pessoa que fala, gosta da expressão passar de pano, para que o país caminhe adiante. E acreditem, eu sei uma coisa ou outra sobre anistia, né? Afinal, eu cresci ouvindo isso. O meu avô fez a maior anistia da história do Brasil. Aliás, isso inclusive foi relembrado pelo presidente Bolsonaro nessa semana, quando ele compartilhou esse vídeo. Aliás, bota em tela cheia, Bruno, o vídeo. E nos reunimos para assinatura de mensagens do Executivo ao Legislativo. Chegamos até 31 de dezembro de 1978, data da revogação dos atos institucionais e complementares. Digo com a autoridade de quem viveu a juventude tantos anos de adulto, sob a esperança de ver o pai anistiado. E o foi 2 vezes. Vi na minha própria família o amargor de ser órfão de pai vivo. Conheci as frustrações do soldado afastado da pátria e de seu serviço por delito político. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Pelo respeito à lei, como expressão da realidade nacional, e não como produto de alienações deformadoras. Em todo o processo histórico, há um momento certo para a tomada das grandes decisões. Acredito havermos chegado ao nosso. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. É lindo ver meu avô, que eu sempre vi dentro de casa falando sobre isso, falando e vendo o seu exemplo ecoando na história. E me desculpa, vou tentar não ser ofensivo aqui, aos tolos que acham que meu avô não deveria ter anistiado, não deveria ter anistiado a esquerda, não deveria ter anistiado ninguém. São as pessoas que não entendem o processo que trouxe 40 anos de paz ao Brasil. Mas depois disso o Brasil caiu na esquerda. E o Chile, do Pinochet? Não? A ideia de que você vai conseguir sufocar todos os seus inimigos e persegui-los até o fim é a ideia da esquerda. É a ideia da esquerda. Nós tivemos 40 anos para tomar os rumos do Brasil. Nós elegemos Sarney, não elegemos, né, mas ninguém elegeu o Sarney, para ser correto aqui, até fazer justiça à memória do meu avô. Sarney usurpou o poder, sendo vice de um presidente que nunca assumiu, que foi o Tancredo. Mas vamos lá, nós elegemos o Collor, depois nós elegemos, bom, o Tamar Franco nós não elegemos também, mas vamos lá. Nós elegemos o Fernando Henrique, depois nós elegemos Fernando Henrique de novo, depois nós elegemos Lula de novo, Dilma de novo, e a partir daí eu já não sei o quanto que a gente elegeu e o quanto que as urnas elegeram, confesso que não, com um congresso
absolutamente asqueroso, enquanto nós ficávamos assistindo Rede Globo e os culpados pela situação do país são os homens que pacificaram e devolveram o poder à mão dos civis 40 anos atrás? Será? Será? Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. E eu acho que o próprio presidente Bolsonaro concorda comigo, porque, volto a dizer, o próprio presidente compartilhou este vídeo, né, no início da semana. E, evidentemente, o pessoal da velha mídia não pode ver um vídeo desse, de um Figueiredo compartilhado pelo Bolsonaro, sem ter um faniquito. E essa é a parte mais gostosa. A revista Fórum diz assim: em desespero, Bolsonaro usa ditador Figueiredo falando de dinastia golpista para defender a anistia. E o Brasil é um país muito louco, porque tem gente que está falando de ditador que fala em anistia. Então, ditador fala em anistia. Os golpistas que estão exilados nos Estados Unidos pedindo liberdade de expressão, né? Enquanto eles, que são os defensores da democracia, estão pedindo censura e prisão política. Então, os ditadores pedem anistia. Os golpistas estão exilados pedindo liberdade de expressão. E os defensores da democracia, esses que são muito democratas, eles estão pedindo censura, prisão política e julgamento sumário. Eu não sei, parece que tem algo errado nesse raciocínio. Né? Parece. Mas o fato é que o Brasil precisa dessa lei de anistia. Precisa para poder caminhar para frente. Eu já disse que todo este processo de censura e perseguição política, a onda no qual o Alexandre surfou, já se foram. A onda já se dissipou. E hoje nós temos simplesmente um grupo de lunáticos tentando consolidar o poder antes que seja tarde demais. E qual é a solução para isso? A solução para isso é política. E para isso que existe anistia. Aí vem o presidente do Republicanos, partido do grande governador Tarcísio, e diz que não pode anistiar ninguém porque essas pessoas não foram julgadas. Vejam o vídeo, não quero ser injusto aqui com ninguém. Olha o vídeo dele. O debate de 2026 seja feito sem essa pauta que eu penso que não só contamina o debate da eleição presidencial, como também a própria governabilidade, a própria atuação da Câmara e do Senado, já que o ano legislativo está apenas iniciando. Eu acho que obstrui bastante o debate porque é uma pauta que, juridicamente falando, o tempo dela ser apreciada, a meu ver, e aqui eu falo como advogado, que sou... Advogado é o cacete. Que fui. O tempo para ela ser apreciada não deveria, juridicamente falando, eu repito, não deveria ser agora, porque o processo não está finalizado ainda. Não tenho dúvidas que, se aprovada for essa proposta da anistia, e se ela vier a entrar em vigor, porque é um processo, vocês sabem bem, Câmara, depois vai ao Senado, depois vai à Presidência da República, seguramente, ninguém tem dúvida que o presidente Lula vetará, voltará ao Congresso para apreciação do veto. Superando todas essas etapas, eu também não tenho dúvida, pela minha experiência, que vai ser judicializado. E o Supremo provavelmente vai dizer que é inconstitucional por causa do tempo em que ela foi apreciada. Deputado, portanto, a meu ver, é uma pauta eminentemente política e, óbvio, que contamina o ambiente político. Deixa eu voltar ao ponto do Caio. A pauta está... O que vocês têm que entender é o seguinte: o fato, né, o país não está ferrado porque meu avô deu anistia. O país está ferrado porque Marcos Pereira deu aula de direito para alguém. Então, se Marcos Pereira dá aula, é professor de direito em algum lugar, e fala uma asneira dessa, só isso explica a situação. O que vai parar no Supremo Tribunal Federal depois? Como é que alguém fala uma dessa ao vivo em rede nacional?
Marcos Pereira, você que é o professor, vou te dar uma aula grátis de direito. Olha, tom professoral, faço isso para que o senhor entenda um pouquinho esse tema. Uma pessoa, doutor Marcos, não precisa ter sido condenada para ser anistiada. Vejam o exemplo da lei sancionada pelo meu avô em 1979. Vou ler, professor de direito que não leu a da lei. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, ao que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores do poder legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Ou seja, a anistia aqui, doutor Marcos, foi dada a todas as pessoas que entre 2 de setembro de 61 e agosto de 79 cometeram crimes políticos ou conexos eleitorais. Também se aplica o que tiveram seus direitos políticos suspensos e algumas outras categorias. Disso decorre, portanto, que a condenação judicial não é pressuposto à anistia. Basta que uma pessoa tenha incorrido em conduta definido como crime. Então você não precisa ser condenado, digamos, por abolição do Estado de Direito, etc., para que seja anistiado. A anistia é aos atos e não ao processo. Ela tem efeito no processo, mas ela é aos atos. É óbvio que vale para as pessoas do 8 de janeiro. É óbvio que vale para jornalistas, é óbvio que vale para candidatos. E o Supremo, doutor Marcos, já validou isso diversas vezes. Absolutamente diversas vezes. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.